E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Nesse vídeo mais um unboxing de projetor. Esse aqui que é o modelo ET40, um projetor Full HD, um dos projetores Full HD mais baratos que a gente tem no mercado. Então a gente vai ver tudo que a gente encontra aqui na caixa, também vai dar uma ligadinha rápida para vocês já verem as primeiras imagens com esse projetor. Então acompanhe o vídeo! Então aqui a gente já tem a caixinha do ET40, vamos ver o que a gente encontra aqui dentro. Mas antes eu acho que é importante a gente comentar que existem três versões desse projetor. Primeiro a versão ET sem sistema operacional, né? No caso tem sistema operacional para você navegar através do HDMI, através do USB e fazer as configurações no sistema. A gente tem essa versão C, que é essa que a gente tem aqui, que adiciona o espelhamento de celular. Então, por exemplo, se você estiver no YouTube no seu celular, você consegue mandar o vídeo diretamente sem fio para o projetor. E tem uma terceira versão que adiciona o sistema operacional Android na versão 9.0. Então essa aqui é a versão com espelhamento. Mas vamos lá, vamos abrir o projetor aqui. Primeiro só para vocês darem uma olhada melhor na caixa, tem um pouquinho da imagem do projetor. A gente não tem muitas informações aqui, só que em cima a gente tem o modelo, né, que como eu falei, esse aqui é a versão C com espelhamento. Mas vamos abrir aqui a caixa para a gente ver o que a gente encontra e ver logo o projetor. E eu já tive uma surpresa bem positiva, já vou mostrar para vocês. Olha só, o projetor ele veio aqui com uma case de proteção, deixa eu só mostrar aqui, uma casezinha bem legal. Não é comum a gente ter esse tipo de cuidado nos projetores, então a gente consegue transportar o projetor, ou até mesmo se você quiser guardar o projetor, né, tem esse espaço aqui. E já tô vendo aqui que também veio um outro acessório aqui junto, que é um tripé de projetor, bem legal. Eu não sabia que vinha esses dois acessórios aqui na caixa, mas já tem um tripézinho se você quiser posicionar o projetor. Então bem legal esse cuidado que a fabricante teve em oferecer esses acessórios. Mas vamos ver o que a gente encontra aqui dentro. A gente tem mais acessórios. Primeiramente a gente tem o cabo de energia, só mostrando aqui melhor para vocês. Esse aqui é o modelo europeu, que encaixa nas nossas tomadas. A gente também tem esse adaptador aqui para você que quer utilizar algum aparelho VGA. A gente também tem um cabo HDMI, que também já acompanha aqui na caixa. Um outro acessório que veio aqui é o controle remoto. Deixa eu abrir para vocês conseguirem ver um pouco melhor. Esse aqui é o controle remoto, ó, um controle remoto bem parecido com o que a gente tem na maioria dos projetores. A princípio é bem simples para a gente fazer as navegações. Tem os principais comandos aqui para a gente navegar no sistema do projetor. A gente também tem aqui um manual de usuário. Esse manual aqui está no idioma inglês, mas ele tem bastante ilustrações, ó, de tudo que a gente precisa para configurar esse aparelho. Também tem aqui o espelhamento, como é que faz a configuração. Então a princípio é bem simples a utilização desses projetores, a gente nem vai precisar desse manual, eu acredito. Vamos abrir aqui o segundo zíper, que a gente já encontra o principal, que é o projetor. Gostei bastante dessa casezinha, porque, por exemplo, se você for transportar o projetor, fica bem mais fácil, né? Ter esse local para já colocar ele. Ele é bem aconchoado aqui, então parece que protege bem o projetor. Então um ponto bem positivo já, esses acessórios que vieram junto. E aqui a gente tem o projetor, que ele tem um design bem bonito, como vocês podem estar vendo. Ele tem esse estilo mais arredondado. Aqui na parte de cima a gente tem os ajustes de foco e também tem um botão power. A gente não tem aqui botões de navegação. Não tem botões de navegação, então a gente vai ter que fazer os comandos através do controle remoto. Aqui atrás a gente tem as conectividades desse projetor, que tem HDMI, USB, tem cartão de memória, tem saída para fone de ouvido P2 e também tem a entrada para aquele adaptador do VGA. Aqui embaixo tem a entrada de energia, aqui eu acredito que seja na frente aqui a saída de som e na parte de trás aqui a saída do calor do projetor, né, o sistema de resfriamento. Acho que é legal a gente mostrar aqui embaixo que ele tem também uma entrada aqui para você colocar um tripé. Inclusive a gente pode usar o próprio tripé que veio aqui da fabricante. Vamos colocar aqui só para vocês darem uma olhada rapidinho. Ó, é bem simples de colocar e é bem legal que já veio com esse acessório, né? Então a gente consegue aqui posicionar o projetor. Deve ter que apertar aqui melhor. Então tá aqui, ó, tripézinho do projetor para a gente estar posicionando ele. A gente consegue, né, botar ele aqui. Se você quiser, por exemplo, projetar a imagem mais para cima, você consegue fazer esse ajuste aqui no tripé. Então um acessório bem legal também que já veio no projetor.
mas acho que o principal agora é a gente dar uma ligada, ver como é que ele se comporta. Lembrando que o link para você que ficou interessado nesse projetor, quer ver o preço, lembrando que é um dos modelos Full HD mais baratos que tem disponível no mercado, eu vou deixar o link aqui na descrição, lembrando que tem as 3 versões, você tem que escolher se você quer a versão básica, a versão com espelhamento ou a versão com Android, e também o plug, se estiver lá disponível, você escolhe a versão europeia, né, EU, que vai caber perfeitamente nas nossas tomadas. Mas vamos agora para o teste com esse projetor ligado. Então aqui o projetor ele já está ligado, vocês já conseguem ver algumas imagens. Aqui a gente está com um Fire TV conectado na porta HDMI, aí eu posso deixar para vocês o link na descrição, já que esse é o projetor com versão apenas espelhamento, não tem sistema Android, então a gente precisou conectar um dispositivo externo para acessar aqui esse vídeo no YouTube. Como vocês podem já estar vendo um pouco melhor as cores, a imagem, lembrando que esse é um projetor Full HD nativo. A princípio, pelo que a gente está vendo, ele tem um bom foco também. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidamente só o sistema. Ó, esse aqui é o visual dele. Lembrando que tem uma versão que tem Android, né, que adiciona aplicativos como YouTube, Netflix. Mas talvez seja interessante, né, dependendo da faixa de preço, comprar uma versão mais barata e comprar algum dispositivo externo. Eu posso deixar até algumas recomendações para vocês na descrição. Outra coisa que é legal mostrar é que ele tem esse recurso aqui, ó, que ajuda bastante pessoas quando precisam ajustar o tamanho da tela. Dá para fazer isso, esse zoom de forma digital. Então você pode afastar o projetor para conseguir uma tela maior e também consegue fazer esse ajuste direto no projetor. É claro que agora a gente vai ter que testar um pouco mais esse projetor, a gente vai fazer o nosso vídeo de primeiras impressões, que eu vou deixar no link, aqui na descrição do vídeo, né, caso já esteja disponível para você. Se ainda não estiver disponível, você pode se inscrever no canal ativando o sininho para não perder o lançamento das nossas primeiras impressões, depois de a gente ter testado melhor durante algumas horas esse projetor. Lembrando que na descrição do vídeo vai ter o link para você estar comprando esse projetor, dar uma olhadinha no preço, dar uma olhadinha nas 3 versões também que tem esse projetor. E é importante também você selecionar a versão EU, né, europeia, para a tomada encaixar perfeitamente na nossa tomada. Falando nisso, me lembrei de uma coisa interessante, que o modelo ET30 ele tinha uma fonte externa bem grande que você tinha que conectar no projetor, e agora a gente não tem mais essa fonte, então algo que eu já percebi de diferente da versão anterior, algo que já, na minha opinião, é uma melhoria bem interessante, porque facilita aqui na hora de conectar o projetor. Mas então o vídeo era esse, muito obrigado e até o próximo vídeo.